Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo eleito, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de todas as tardes, madrugada também. Nesse momento eu quero compartilhar contigo um texto bíblico de Efésios capítulo 2. Estava aqui passando uma roupa aqui, meditando, ouvindo um louvor, e Deus trouxe à minha mente Efésios capítulo 2, e eu quero meditar com você, meu querido. E nós vamos fazer a oração da fé daqui a pouco. Vou ser breve aqui nas palavras, porque eu interesso em orar pela tua vida, pela tua família, pela tua pessoa. Nós vamos orar pelo país, vamos orar pelos enlutados, vamos orar também por aquele que sente que tem uma obra de macumbaria, uma feitiçaria, um encantamento. Vamos orar para que o Senhor possa entrar com providência de libertação nessa tarde de sexta-feira, não é? E vamos orar pelos que estão internados, aqueles que estão na UTI, na CTI, aqueles que estão entubados, crianças recém-nascidas que estão entubadas, vamos orar também pelo asilo dos velhos. Quantos velhinhos, velhinhas estão ali abandonados, a família largaram para um lado. Então vamos orar por esse povo aí. É o nosso propósito nesse horário de 3 horas da tarde, não é? E aí nós vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça. Já é um título de grande relevância, de grande importância para mim e para você, para nós ser ciente que a salvação é pela graça de Deus, é dada por Deus. Nós vamos falar sobre isso, coisa rápida, mas vamos falar. De repente amanhã ou depois continuamos falando também, ou na madrugada. Estou aqui pensando que às vezes no dia que eu estiver trabalhando na madrugada, eu posso fazer um vídeo ali também de 10 minutos, 15 minutos, não é? E a gente orar também na madrugada, porque a Bíblia diz que aquele que me busca na madrugada me encontra, assim diz a palavra do Senhor. Não que Deus não ouve a oração em outros momentos, mas tem pessoas que dizem que na madrugada a fila é pequena, é porque a maioria estão dormindo, ou os que estão trabalhando não têm condições de orar, assim, tirar os momentos, às vezes conforme o trabalho, não é? Então, são poucos aqueles que obedecem o chamado de Deus na madrugada, porque é um horário que o sono pega legal, e aí a gente tem que sacrificar o sono para poder buscar a face do Senhor. Aquela que precisa, que necessita de algo da parte de Deus, porque existem coisas que nós precisamos sacrificar, buscar ao Senhor, pagar um preço, chamado pagar preço, talvez de meia hora ali na madrugada, depois deita de novo, né? E vai dormir mais um pouco se for necessário, mas às vezes é bom. Eu gosto muito de falar com Deus na madrugada. Então a palavra de Deus diz assim, em Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós podemos dar uma paralisada, parar aqui nesse versículo 1 de Efésios capítulo 2, para falar com você, comigo mesmo, né? Que a palavra ela bate e volta. Ela é espada de dois gumes, ela corta tanto de um lado quanto do outro. Mas um lembrete aqui que apóstolo Paulo,
Ele está trazendo para o povo entender, para os crentes de Éfeso entender. E a palavra ela repercute até hoje, ela vem a nós até hoje. Ela não se faz nova, ela é nova. Ela foi escrita aqui por apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, mais ou menos. Isso daí não me lembro a data certa, mas é certo que o mesmo Deus que usou o apóstolo Paulo lá naquela época de Éfeso, é o mesmo Deus que está atuando na nossa vida hoje, trazendo os mesmos esclarecimentos para mim e para você. Eu esqueci de falar as horas, são 2 horas 57 minutos, 2 horas 57 minutos, não é? E aí, quando ele fala, e vos vivificou, ele está falando a respeito da obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele está falando a respeito da obra do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Isso aqui nos leva a entender sobre o velho homem, sobre a velha natureza humana. Então, quando fala sobre vivificar, é algo que, como que eu posso dizer, é algo que te lavou, algo como me lavou. Veio uma lavagem da água do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim, e nos lavou do pensamento maligno, nos lavou da imaginação maligna, nos lavou dos hábitos, dos maus hábitos mundanos do passado, fez uma purificação, a água do Espírito Santo, a palavra de Deus. É ela que nos purifica, que lava, que nos transforma. Quando fala sobre vivificação, está falando sobre esses detalhes, daquilo que Deus, somente Deus, e nenhum Deus que existe, não existe Deus além do que nós estamos falando dele, que é só o único, sobrenatural, poderoso, soberano, eterno, fiel, príncipe da paz, rei dos reis. Ele é o Senhor, é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te restaura, é Ele que purifica. Entendeu, irmãos? Então, quando fala vivificou, é porque trabalhou no nosso caráter, trabalhou na nossa natureza humana. Porque quando nós éramos, aqui os versículos para frente, né, vai falar a respeito disso, vai mostrar que isso aqui está falando, o contexto que é aplicado aqui no cabeçate dessa palavra, está falando a respeito de purificação. Porque quando nós éramos mundanos, quando nós éramos do mundo, eu não sei você como que era a tua natureza humana, mas a minha era pecaminosa. Não é que ela não é pecaminosa até hoje, só que nós que aceitamos, primeiramente Jesus aceitou nós e nós aceitamos a aceitação dele. Então hoje nós somos descendentes do pecado, mas não vivemos em pecado, é diferente. Mas quando nós estávamos no mundo, no velho homem, na velha natureza humana, compactuando, compartilhando daquelas coisas do passado, do quanto nós vivíamos lá, então nós praticávamos coisas do mundo, que a natureza do homem, ela é caída ao pecado, da mentira, do engano, da hipocrisia, da prostituição.
do adultério, e a pessoa vem carregando bagagem daquele passado, né? Eu acredito que ali em Éfeso, um estudo que eu fiz uma época, existia ali naquela região, não estou lembrado direito de ser ali na cidade de Éfeso mesmo, na parte montanhosa, tinha um templo que ali eles prostituíam, tinha 1000 sacerdotisas que prostituíam ali naquele lugar. Então era uma maldição ali naquela região sobre aquele povo, era um principado da potestade das trevas que atuava ali naquela região, na área da prostituição, na área das coisas que levava a ter aquelas, eu esqueci o nome agora, como que fala, aqueles rituais que eles fazem de prostituir, às vezes prostituir com animal, às vezes prostituir de uma forma diferente, mantendo relações sexuais ilícitas, coisas assim. E certamente quando nós temos um estado que é contaminado por esse principado, irmãos, certamente a pessoa que vivia no mundo, certamente sentia desejo de ir lá, ou talvez até ficava e ia para lá. Só que muitos aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela pregação de apóstolo Paulo e dos colegas, companheiros dele daquela época. Então existe uma natureza que ela nos puxa. Não é que não puxa hoje, irmãos, até hoje essa natureza pecaminosa, ela tenta nos resgatar para aquele passado. Por isso que existe um perigo muito grande quando nós somos vivificados. Tem gente que fala assim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem dessa maneira. Se você pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia da maneira correta, lá em Apocalipse mesmo, me parece que Apocalipse 3, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É a fé em Jesus Cristo, entende? Então quando o Senhor fala, que o apóstolo Paulo fala, que ele nos vivificou, né? Ele se refere a vós, a nós, que fomos transformados, que fomos lavados pela palavra, que aceitamos a palavra quando ela foi pregada e veio de encontro ao nosso coração. Nós fomos lavados e purificados a cada dia, nós somos lavados e purificados. Só que muitos de nós, irmãs, carregamos hábitos do passado, do pecado. Quer ver? Eu quero te contar um caso aqui. Eu quero te contar um testemunho de algo que aconteceu comigo. Entendeu? Comigo. Agora já, depois dos meus 60 e poucos anos, aconteceu isso comigo agora recente. Eu estou trabalhando à noite, fazendo um bico de trabalho à noite, né? E quem trabalha à noite já chama trabalho, não é para dormir, é para trabalhar, é para estar atento, observando o ambiente, ainda mais quem trabalha na área patrimonial ou qualquer área que seja, é para vigiar, é para olhar, E eu fiz uma ronda 2h30 da madrugada, cheguei da ronda, sentei ali para ler a palavra, a Bíblia já estava aberta ali em Timóteo, que eu estou fazendo leitura de Timóteo na madrugada, e terminei de ler a Bíblia, faltava mais ou menos uns 20 minutos para me fazer a próxima ronda. Eu resolvi sentar num banquinho que tem lá e encostar a cabeça na parede. Mas foi só um momento que eu encostei, irmãos. O sono me pegou e me roubou.
E foi justamente no momento que o supervisor chegou. Ele chegou e ficou me olhando lá, aí eu despertei. Ele falou: olha, eu já estava te olhando aqui há alguns minutos. E eu naquele negócio eu tentei disfarçar, falei: não, foi um cochilo. Ele falou: não, é dormindo mesmo. Eu tenho vários minutos que eu estou aqui te olhando e você aí. E não pode. Naquele momento que aquele moço me falou essas palavras, irmãos, criou dentro de mim uma ira, uma revolta de querer retrucar com a pessoa. Na hora eu pedi ele, nem pedi a licença, não, eu falei sim, falei com ele que eu ia ao banheiro. E fui no banheiro, e no momento em que eu fui para o banheiro ali lavar o rosto e tal, o Espírito Santo falou dentro de mim: cadê a humildade? Cadê a sua humildade? Você está querendo debater com uma coisa que você está errado? Irmão, sabe o que eu reconheci na hora? Eu reconheci que ainda falta libertação dentro de mim do orgulho, da soberba, da arrogância, irmãos. O que eu tinha que falar para essa pessoa a não ser pedir perdão, que realmente eu vacilei e reconhecer o meu erro, que depois eu fiz isso, mas na hora eu queria retrucar contra a pessoa, revoltar contra ele, até virar para ele e falar: se você quiser me mandar embora, manda, não estou nem aí. Irmão, isso é falta de humildade. Às vezes nós achamos que somos humildes, e a natureza humana, o velho homem, irmãos, ele está aí dentro de você, ele não se aparta de você, não. Às vezes a pessoa fala que quando o crente, o cristão batizou nas águas, que ele mergulhou, morreu o velho homem, morreu coisa nenhuma. No bom sentido, nós temos que ter a consciência que morreu para que ele seja matado a cada dia por mim e por você. Mas ele não morreu coisa nenhuma. Ele continua vivo dentro de você e dentro de mim, querido. E Jesus nos vivificou, nos lavou, nos purificou pela palavra. Por isso que ela tem que ser diária, irmãos. Por isso que você tem que ter uma faxina na sua vida diária, para você entender, porque tem coisa que acontece com você para te provar, para te testar, e você revolta contra alguém, contra alguma pessoa, você estando errado. Porque indiferente que se fosse um cochilo de 1 minuto, irmãos, eu estava errado. O crente, o cristão, o crente em Jesus Cristo, ele nunca tem razão, irmãos. Nós não podemos se revoltar, retrucar com ninguém. Então eu descobri que ainda falta libertação na minha vida. Depois de 40 anos, 30 e tantos anos de crente, né? Eu descobri isso na minha vida. Eu falei: gente, eu ainda preciso de uma purificação maior. Eu tenho que me render e me reconciliar com Cristo Jesus para me entender que o inimigo das nossas almas, irmãos, ele leva nós a pecar diariamente, constantemente, e ele cega, às vezes ele cega, para nós não conseguir entender que nós somos errados. Mesmo estando certo, nós não temos razão para discutir com ninguém. Me perdoa, realmente eu errei, realmente eu sou errado, você me perdoa, eu não vou fazer mais, eu vou procurar estar mais atento. Se eu não posso encostar, eu não vou encostar. Veio sono, eu vou lavar o rosto, eu vou andar, vou caminhar, vou glorificar a Deus, né? Eu não sei qual a sua situação, mas faz uma análise da sua vida hoje, irmãos. De que a pessoa vem sobre você e você se irrita à toa, você fica irritada, você, minha irmã, meu irmão, eu estou falando contigo, comigo, eu senti isso na pele anteontem, e sou um pregador da palavra de Deus, você me vê pregando aqui constantemente, irmãos. Ainda bem, que exemplo eu dei para aquele cara, ainda bem que eu fiquei de boca fechada, eu não falei, só veio,
Por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Mas ele, se foi inteligente, ele notou um pouco de arrogância na minha vida. Entendeu? Depois eu pedi ele desculpa. Falei: você me desculpa, meu irmão, você me perdoa. Eu vou procurar não deixar acontecer mais. Entendeu, irmão? Isso é bom, isso é bom. Tem coisa que tem que acontecer na minha, na sua vida, para nós entender que nós não adiantamos e virar para a pessoa e falar: aquele lá e aquela lá precisa de libertação, sendo que nós precisamos de cura interior e libertação, irmãos. Porque o velho homem, ele quer acabar com nós, amém? Vamos orar, amanhã eu continuo. Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz um milagre, uma limpeza na minha, na nossa vida. Nessa tarde, nós entregamos aos cuidados do Senhor para ser limpo, purificado a cada milésimo de segundo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração do pastor Leôncio, até a próxima e que Deus te abençoe.